A pianista sentia do mesmo modo a ausência de Tomás. Não é que tivesse ocasião ou procurasse vê-lo, na época em que se achava na corte, mas é que, separados pelo mar, parecia que estavam separados pela morte, e que nunca mais tinham de ver-se. Ora, Malvina desejava ver Tomás amando outra, estimado pelo pai, mas queria vê-lo. Este amor de Malvina, que se apacentava com a felicidade da outra, e só com a vista do objeto amado, este amor não diminuiu, cresceu na ausência, e cresceu muito. A moça nem já podia conter as suas lágrimas, vertia-as insensivelmente todos os dias. Um dia Tomás recebeu uma carta de seu pai participando-lhe que Elisa se ia casar com um jovem deputado. Tibério Valença fazia do futuro genro a pintura mais lisonjeira. Era a todos os respeitos um homem distinto e digno da estima de Elisa. Tomás aproveitou a ocasião, e na resposta que deu a essa carta apresentou a Tibério Valença a ideia de fazê-lo voltar para assistir ao casamento de sua irmã. E procurou lembrar isto no tom mais indiferente e frio deste mundo. Tibério Valença quis responder positivamente que não, mas, forçado a dar minuciosamente as razões da negativa, e não querendo tocar no assunto, tomou a resolução de não responder senão depois de concluído o casamento, a fim de lhe tirar o pretexto de novo pedido da mesma natureza. Tomás estranhou o silêncio do pai. Não escreveu outra carta pela razão de que a insistência fá-lo-ia desconfiar. Demais, o silêncio de Tibério Valença, que ao princípio lhe pareceu estranho, tinha uma explicação própria e natural. Essa explicação foi a verdadeira causa do silêncio. Tomás compreendeu e calou-se. Mas, passados os 2 meses, nas vésperas do casamento de Elisa, apareceu Tomás no Rio de Janeiro. Saíra da Bahia inopinadamente, sem que o correspondente de Tibério Valença pudesse obstar. Chegando ao Rio de Janeiro foi o seu primeiro cuidado ir à casa de Malvina. Naturalmente não lhe podiam negar a entrada, visto não haver ordem neste sentido por saber-se que ele estava na Bahia. Tomás, que dificilmente se pudera conter nas saudades que sentiu por Malvina, chegará ao estado de lhe ser impossível continuar ausente. Procurou iludir a vigilância do correspondente de seu pai, e na primeira ocasião pôs em execução o projeto concebido. Durante a viagem, à proporção que se aproximava do porto desejado, expandia-se o coração do rapaz e nasciam-lhe ânsias cada vez maiores de pôr o pé em terra. Como já disse, a primeira casa que Tomás se dirigiu foi a de Malvina. O fâmulo disse que esta se achava em casa, e Tomás entrou. Quando a pianista soube que Tomás estava na sala, soltou um grito de alegria, manifestação espontânea do coração, e correu ao encontro dele. O encontro foi como devia ser o de dois corações que se amam e que tornam a ver-se depois de longa ausência. Pouco disseram, na santa efusão das almas, que falavam em silêncio e se comunicavam por esses meios simpáticos e secretos do amor. Depois, vieram as indagações sobre as saudades de cada um. Era aquela a primeira vez que tinham ocasião de dizerem francamente o que sentiam um pelo outro. A pergunta natural de Malvina foi esta: abrandou-se a crueldade de seu pai? Não, respondeu Tomás. Como, não? Não. Vim sem ele saber. Ah! Não podia mais estar naquele desterro. Era necessidade para o coração e para a vida, ó. Fez mal. Fiz o que devia. Mas, seu pai, meu pai ralhará comigo, mas paciência, acho-me disposto a afrontar tudo. Depois de consumado o fato, meu pai é sempre pai, e nos perdoará, ó. Nunca. Como, nunca? Recusa ser minha mulher? Essa seria minha felicidade, mas quisera sê-lo com honra. Que mais honra? Um casamento clandestino não nos ficaria bem. Se ambos fossemos pobres ou ricos, sim, mas a desigualdade das nossas fortunas, ó. Não faças essa consideração. É essencial. Não, não digas isso. Há de ser minha mulher ante Deus e ante os homens.
Que valem as fortunas neste caso? Uma coisa nos iguala, é a nobreza moral, é o amor que nos liga. Não entremos nessas miseráveis considerações do cálculo e do egoísmo. Sim, isto é o fogo da paixão. Dirás sempre o mesmo? Oh! Sempre! Tomás ajoelhou aos pés de Malvina. Tomou-lhe as mãos entre as dele e beijou-as com beijos de ternura. Teresa entrou na sala, justamente na ocasião em que Tomás se levantava. Uns minutos antes que fosse encontraria aquele quadro de amor. Malvina apresentou Tomás à sua mãe. Parece que Teresa já alguma coisa sabia dos amores da filha. Na conversa com Tomás deixou escapar palavras equívocas que deram lugar a que o filho de Tibério Valença expusesse à velha os seus projetos e os seus amores. As objeções da velha foram idênticas às da filha. Também ela via na situação esquerda do rapaz em relação ao pai uma razão de impossibilidade para o casamento. Desta primeira entrevista saiu Tomás, alegre por ver Malvina, triste pela singular oposição de Malvina e de Teresa. Em casa de Tibério Valença faziam-se preparativos para o casamento de Elisa. O noivo era um jovem deputado de província, se do norte ou do sul, não sei, mas deputado cujo talento supria os anos de prática, e que começava a influir na situação. Acrescia que era dono de uma boa fortuna pela recente morte do pai. Tais considerações decidiram Tibério Valença. Ter por genro um homem abastado, gozando de uma certa posição política, talvez ministro dentro de pouco tempo, era um partido de grande valor. Neste ponto a alegria de Tibério Valença era legítima. E como os noivos se amavam deveras, condição que Tibério Valença dispensaria se necessário fosse, esta união tornou-se aos olhos de todos uma união natural e propícia. A alegria de Tibério Valença não podia ser maior. Tudo lhe corria às mil maravilhas. Casava a filha ao sabor dos seus desejos, e tinha longe o filho desnaturado, que talvez àquela hora já começasse a arrepender-se das veleidades amorosas que tivera. Preparava-se enxoval, faziam-se convites, compravam-se mil coisas necessárias à casa do pai e à da filha, e tudo esperava ansioso o dia aprazado para o casamento de Elisa. Ora, no meio dessa satisfação plena e geral, caiu subitamente como um raio o filho desterrado, conviva que se não contará para a festa. A alegria de Tibério Valença ficou assim um tanto aguada. Apesar de tudo não quis romper absolutamente com o filho, e, sinceramente ou não, o primeiro que falou a Tomás não foi o algoz, foi o pai. Tomás disse que viera para assistir ao casamento da irmã e conhecer o cunhado. Apesar desta declaração, Tibério Valença determinou sondar o espírito do filho no capítulo dos amores. Guardou-se para o dia seguinte. E no dia seguinte, logo depois do almoço, Tibério Valença deu familiarmente o braço ao filho e levou-o para uma sala retirada. Aí, depois de fazê-lo sentar, perguntou-lhe se o casamento, se outro motivo o trouxera tão inopinadamente ao Rio de Janeiro. Tomás hesitou. Fala, disse o pai, fala com franqueza. Pois bem, vim por dois motivos, pelo casamento e por outro. O outro é o mesmo? Quer franqueza, meu pai? Exijo. Está bem. Lavo as mãos. Casa-te, consinto, mas nada mais terás de mim. Nada, ouviste? E dizendo isto Tibério Valença saiu. Tomás ficou pensativo. Era um consentimento aquilo. Mas de que natureza? Tibério Valença dizia que, em se casando, o filho não esperasse nada do pai. Que não esperasse os bens da fortuna, pouco ou nada era para Tomás. Mas aquele nada estendia-se a tudo, talvez à proteção paterna, talvez ao amor paterno. Esta consideração de que perderia a afeição do pai calava muito no espírito do filho. A esperança nunca abandonou os homens. Tomás concebeu a esperança de convencer o pai com o andar dos tempos. Entretanto, passaram-se os dias e concluiu-se o casamento da filha de Tibério Valença. No dia do casamento,
Como nos outros, Tibério Valença tratou o filho com uma sequidão nada paternal. Tomás sentia-se por isso, mas à vista de Malvina, a cuja casa ia regularmente 3 vezes por semana, dissipava as aflições para dar-lhe novas esperanças e novos desejos de completar a aventura que procurava. O casamento de Elisa coincidiu com a retirada do deputado para a província natal. A mulher acompanhou o marido, e, a instâncias do pai, ficou convencionado que no ano seguinte viriam estabelecer-se definitivamente no Rio de Janeiro. O tratamento de Tibério Valença em relação a Tomás continuou a ser o mesmo, frio e reservado. Em vão procurava o moço um ensejo para tocar de frente a questão e trazer o pai a sentimentos mais compassivos, o pai esquivava-se sempre. Mas se era assim por um lado, por outro os desejos legítimos do amor de Tomás por Malvina cresciam mais e mais, dia por dia. A luta que se dava no coração de Tomás, entre o amor de Malvina e o respeito aos desejos de seu pai, foi fraqueando, cabendo triunfo ao amor. Os esforços do moço eram inúteis, e finalmente um dia chegou em que foi-lhe necessário decidir entre as determinações do pai e o amor pela pianista. E a pianista? Essa era mulher e amava perdidamente o filho de Tibério Valença. Também uma luta interna se dava no espírito dela, mas a força do amor que alimentava ligavam-se às instâncias continuadas de Tomás. Este objetava-lhe que, uma vez casados, a clemência do pai reapareceria, e tudo se terminaria em bem. Tal estado de coisas prolongou-se até um dia em que não foi mais possível a ambos recuar. Sentiram que a existência dependia do casamento. Tomás encarregou-se de falar a Tibério. Era o ultimátum. Uma noite em que Tibério Valença pareceu mais alegre que de ordinário, Tomás deu um passo afoitamente para a questão, dizendo-lhe que, depois de vãos esforços, reconhecera que a paz da sua existência dependia do casamento com Malvina. Então casas-te? Perguntou Tibério Valença. Venho pedir-lhe, já disse o que devias esperar de mim se desse semelhante passo. Não passarás por ignorante. Casa-te, mas quando te arrependeres ou a necessidade te bater à porta, escusas de voltar o rosto para teu pai. Supõe que ele está pobre e nada te pode dar. Esta resposta de Tibério Valença agradou em parte a Tomás. Não entrava nas palavras do pai a consideração do afeto que lhe negaria, mas o auxílio que lhe não havia de prestar em caso de necessidade. Ora, este auxílio era o que Tomás dispensava, uma vez que se pudesse unir a Malvina. Contava com algum dinheiro que possuía e tinha esperanças de arranjar dentro de pouco tempo um emprego público. Não deu outra resposta a Tibério Valença senão a de que estava determinado a realizar o casamento. Diga-se em honra de Tomás, não foi sem algum remorso que ele tomou uma determinação que parecia contrariar os desejos e os sentimentos do pai. É certo que a linguagem deste excluía toda a consideração de ordem moral para valer-se de uns preconceitos miseráveis, mas ao filho não competia, de certo, apreciá-los e julgá-los. Tomás hesitou mesmo depois da entrevista com Tibério Valença, mas a presença de Malvina, a cuja casa foi logo, dissipou todos os receios e pôs termo a todas as hesitações. O casamento efetuou-se pouco tempo depois, sem comparecimento do pai, nem de parente algum de Tomás. O fim do ano de 1850 não trouxe incidente algum à situação da família Valença. Tomás e Malvina viviam no gozo da mais deliciosa felicidade. Unidos depois de tanto tropeço e hesitação, entraram na estância da bem-aventurança conjugal coroados de mirto e de rosas. Eram moços e ardentes, amavam-se no mesmo grau, tinham chorado saudades e ausências. Que melhores condições para que aquelas duas almas, no momento do consórcio legal, achassem uma ternura elevada e celeste, e se confundissem no ósculo santo do casamento. Todas as luas de mel se parecem. A diferença está na duração. Dizem que a lua de mel não pode ser perpétua, e para desmentir este ponto não tenho o direito da experiência. Todavia, creio que a asserção é arriscada demais.
Que a intensidade do amor do primeiro tempo diminua com a ação do mesmo tempo, isso creio, é da própria condição humana. Mas essa diminuição não é de certo tamanha como se afigura a muitos. Se o amor subsiste à lua de mel, menos intenso é verdade, mas ainda bastante claro para dar luz ao lar doméstico. A lua de mel de Tomás e Malvina tinha certo caráter de perpetuidade. No princípio do ano de 1851 adoeceu Tibério Valença. Foi ao princípio moléstia passageira, em aparência ao menos, mas surgiram complicações novas, e ao cabo de 15 dias declarou-se Tibério Valença gravemente enfermo. Um excelente médico, que era de muito tempo o médico da casa, começou a tratá-lo no meio dos maiores cuidados. Não hesitou, no fim de alguns dias, em declarar que nutria receios pela vida do doente. Apenas soube da moléstia do pai, Tomás foi visitá-lo. Era a terceira vez, depois do casamento. Nas duas primeiras Tibério Valença tratou-o com tal frieza e reserva que Tomás julgou dever deixar que o tempo, remédio a tudo, modificasse um tanto os sentimentos do pai. Mas agora o caso era diferente. Tratava-se de uma moléstia grave e do perigo de vida de Tibério Valença. Tudo desaparecera diante deste dever. Quando Tibério Valença viu Tomás ao pé do leito de dor em que jazia, manifestou certa expressão que era sinceramente de pai. Tomás chegou-se a ele e beijou-lhe a mão. Tibério mostrou-se satisfeito com esta visita do filho. Os dias correram e a moléstia de Tibério Valença, em vez de diminuir, lavrava e começava a destruir-lhe a vida. Houve consultas de facultativos. Tomás indagou dele sobre o estado real de seu pai, e a resposta que teve foi que, se não era desesperado, era ao menos gravíssimo. Tomás pôs em atividade tudo quanto podia tornar a vida o autor dos seus dias. Dias e dias passava junto do leito do velho, muitas vezes sem comer e sem dormir. Um dia, em que voltava para casa, após longas horas de insônia, veio Malvina saindo-lhe ao encontro e abraçá-lo, como de costume, mas com ar de ter alguma coisa a pedir-lhe. Com efeito, depois de abraçá-lo, e indagar do estado de Tibério Valença, pediu-lhe que desejava ir, poucas horas que fossem, cuidar como enfermeira do sogro. Tomás acedeu a esse pedido. No dia seguinte Tomás disse ao pai quais eram os desejos de Malvina. Tibério Valença ouviu com sinais de satisfação as palavras do filho, e, depois de este concluir, respondeu-lhe que aceitava contente a oferta dos serviços da nora. Malvina foi no mesmo dia começar os seus serviços de enfermeira. Tudo em casa mudou como por encanto. A doce e discreta influência da mulher deu nova direção aos arranjos necessários à casa e à aplicação dos medicamentos. Tinha crescido a gravidade da moléstia de Tibério Valença. Era uma febre que o trazia constantemente, ou delirante, ou sonolento. Por isso, durante os primeiros dias da estada de Malvina em casa do doente, este de nada pôde saber. Foi só depois que a força da ciência conseguiu restituir a Tibério Valença as esperanças de vida e alguma tranquilidade, que o pai de Tomás descobriu a presença da nova enfermeira. Em tais circunstâncias os preconceitos só dominam os espíritos inteiramente pervertidos. Tibério Valença, apesar da exageração dos seus sentimentos, não estava ainda no caso. Acolheu a nora com um sorriso de benevolência e de gratidão. Muito obrigado, disse ele. Está melhor? Estou. Ainda bem. Há muitos dias que está aqui? Há alguns. Nada sei do que se tem passado. Parece que acordo de um longo sono. Que tive eu? Delírios e constantes sonolências. Sim. É verdade. Mas estou melhor, estou salvo? Está. Dizem os médicos. Dizem e vê-se logo. Ah! Graças a Deus! Tibério Valença respirou como um homem que aprecia a vida no grau máximo. Depois, acrescentou, ora, quanto trabalho teve comigo? Nenhum, como nenhum?
era preciso haver alguém que dirigisse a casa. Bem sabe que as mulheres são essencialmente donas de casa. Não quero encarecer o que fiz, eu pouco fiz, fi-lo por dever. Mas quero ser leal declarando qual foi o pensamento que me trouxe aqui. A senhora tem bom coração. Tomás entrou neste momento. Ó! Meu pai! Disse ele. Adeus, Tomás. Está melhor? Estou. Sinto e dizem os médicos que estou melhor. Está, sim. Estava a agradecer a tua mulher. Malvina acudiu logo. Deixemos isso para depois. Desde o dia em que Tibério Valença teve este diálogo com a nora e o filho, a cura foi se operando gradualmente. No fim de um mês entrou Tibério Valença em convalescença. Estava excessivamente magro e fraco. Só podia andar apoiado a uma bengala e ao ombro de um criado. Tomás substituiu muitas vezes o criado a chamado do próprio pai. Neste ínterim foi Tomás contemplado na pretensão que tinha um emprego público. Progrediu a convalescença do velho, e os facultativos aconselharam uma mudança para o campo. Faziam-se os preparativos da mudança quando Tomás e Malvina anunciaram a Tibério Valença que, dispensando-se agora os seus cuidados, e devendo Tomás entrar no exercício do emprego que obtivera, tornava-se necessária a separação. Então não me acompanham? Perguntou o velho. Ambos repetiram as razões que tinham, procurando do melhor modo não ofender a suscetibilidade do pai e do enfermo. O pai e enfermo cederam as razões e efetuou-se a separação no meio dos protestos reiterados de Tibério Valença, que agradecia a Dalmo os serviços que os dois lhe haviam prestado. Tomás e Malvina seguiram para casa, e o convalescente partiu para o campo. A convalescença de Tibério Valença não teve incidente algum. No fim de 40 dias estava pronto para outra, como se diz popularmente, e o velho com toda a criadagem voltou para a cidade. Não fiz menção de visita alguma da parte dos parentes de Tibério Valença durante a moléstia deste, não porque eles não tivessem visitado o parente enfermo, mas porque essas visitas não trazem circunstância alguma nova no caso. Todavia pede a fidelidade histórica que eu as mencione agora. Os parentes, últimos que restavam à família Valença, reduziam-se a 2 velhos primos, uma prima e um sobrinho, filho desta. Estas criaturas foram algum tanto assíduas durante o perigo da moléstia, mas escassearam as visitas desde que tiveram ciência de que a vida de Tibério não corria risco. Convalescente, Tibério Valença não recebeu uma só visita desses parentes. O único que o visitou algumas vezes foi Tomás, mas sem a mulher. Estando completamente restabelecido e tendo voltado à cidade, a vida da família continuou a mesma que anteriormente à moléstia. Esta circunstância foi observada por Tibério Valença. Apesar da sincera gratidão com que ele acolheu a nora apenas tornará a si, Tibério Valença não pôde afugentar do espírito um pensamento desonroso para a mulher do seu filho. Dava o desconto necessário às qualidades morais de Malvina, mas interiormente acreditava que o procedimento dela não fosse isento de cálculo. Este pensamento era lógico no espírito de Tibério Valença. No fundo do enfermo agradecido havia o homem calculista, o pai interesseiro, que olhava tudo pelo prisma estreito e falso do interesse e do cálculo, e a quem parecia que não se podia fazer uma boa ação sem laivos de intenções menos confessáveis. Menos confessáveis é paráfrase do narrador. No fundo, Tibério Valença admitia como legítimo o cálculo dos 2 filhos. Tibério Valença imaginava que Tomás e Malvina, procedendo como procederam, tinham tido mais de um motivo que os determinasse. Não eram só, no espírito de Tibério Valença, o amor e a dedicação filial, era ainda um meio de ver se lhe abrandavam os rancores, se lhe armavam a fortuna. Nesta convicção estava, e com ela esperava a continuação dos cuidados oficiosos de Malvina. Imagine-se qual não foi a surpresa do velho, vendo que cessada a causa das visitas dos 2, causa real que ele tinha por aparente, nenhum deles apresentou o mesmo procedimento anterior.